Damos início ao programa Anatomia do Poder, programa que todos os domingos vai ao lar dos brasileiros de todos os estados do Brasil, para levar um pouco o que é o poder público e privado, por dentro e por fora, principalmente através das figuras que dirigem as diversas instituições brasileiras. Hoje temos o privilégio de ter como convidado nosso o presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros. É o mais antigo instituto de advogados do Brasil. É fundado em 1843, está com 170 anos, e tem hoje na presidência alguém que deixou a sua marca dentro do direito penal, na defesa que fez durante o regime militar de muitos perseguidos. A própria reforma do Código Penal teve a sua colaboração direta e é um dos advogados mais atuantes e considerado um dos maiores penalistas da história do Brasil. Então, temos hoje o privilégio de conversar com o presidente do meu instituto. O instituto a que pertenço desde 1979. Entrei como Dornelles no mesmo dia, o Chico Dornelles e eu. E portanto, uma grande satisfação. E eu gostaria, meu caro Técio, que você falasse um pouco o que representou o Instituto dos Advogados Brasileiros para a história do direito. Foi uma época em que tínhamos a Faculdade de Direito em São Paulo, no Recife, desde 1827. Mas a capital do Império era o Rio de Janeiro e não tinha uma casa de juristas. E aí foi fundada em 1843. Falar um pouco dessa história para o telespectador conhecer a importância com o do Instituto. maior prazer. E ainda mais com essa apresentação, eu acho que podemos encerrar o programa, eu voltar para o Rio. Com essa sua generosa apresentação, puxa vida. Todos que militam na área do direito sabem a importância fico lisonjeado pelo seu exagero, mas realmente presidir a casa é a casa do direito mais antiga das Américas, fundada em 1843, ainda no Império, com Dom Pedro II. O Instituto dos Advogados foi fundado e presidido pelo presidente por uma figura extraordinária, que era o Francisco G. Acaiaba de Montezuma, que, na verdade, é um nome adotado. Ele era Francisco Gomes Brandão, mas mudou o nome porque ele queria ter no nome suas raízes indígenas. Devia ser um grande doido, um doido do bem, porque ele era extraordinário. Ele foi embaixador do Brasil na Inglaterra, ele estudou direito em Coimbra, ele foi presidente do Banco do Brasil. Veja só, era um homem de um conhecimento multidisciplinar. Devia ser e por isso que a casa chama-se a Casa de Montezuma, porque a casa foi do seu primeiro presidente. E foi fundar, ele deve ter sido um gênio, devia ser uma figura extraordinária, porque ele tem um conhecimento muito vasto. E essa coisa que eu tenho procurado, enfim, buscar, nós temos uma biblioteca que é uma biblioteca fantástica, né? Uma das melhores do Brasil, tem uns 60 mil livros, e recebemos agora a doação dos livros da OAB. A OAB do Rio de Janeiro entregou o seu acervo para que nós administrássemos. Eu tenho procurado entender o Montezuma. Há muitas coisas escritas sobre ele, porque ele deve ter sido, para a sua época, um gênio, né? Imagina. E, em 1843, o Instituto foi fundado como Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil. Foi fundado para criar a Corporação dos Advogados. Só que isso levou quase 100 anos, porque o negócio só foi criado em 1930. Né? De 1843 a 1930, o Instituto era a grande referência da Casa do Direito. Dom Pedro II tinha assento, tem lá a cadeira dele preservada. Toda a legislação do Império dessa época era submetida ao Instituto. O Instituto teve um papel importantíssimo na construção da ordem jurídica brasileira. O Código Comercial, que ainda está em vigor, que é de 1850, foi feito no Instituto. É um projeto, o projeto saiu do Instituto, depois o diploma comercial, que está em vigor até hoje,
foi com muitas modificações, mas ele está em vigor até hoje. Tem lá um código comercial novo, uma reforma do Congresso. É mais a sua área, como tem também do Código Penal, que é da minha área, que eu participei da comissão do Senado que preparou o anteprojeto. O Código Comercial, veja, fala em vigor até hoje, fala em punição do comandante, lá em que se houver alguma coisa, ele solta as amarras e tem que pegar o primeiro vento a favor. Imagina, na era da internet, na era supersônica, e o código fala, embarco a vela e vento a favor. É uma curiosidade. E esta curiosidade tem origem no Instituto. E ao longo dos anos, ele, depois criada a ordem, em 30, ele continuou sendo, né, a referência da Academia do Direito, onde se debatem as leis, onde os membros do Instituto que ingressam mediante um convite, mas é uma seleção, é preciso comprovar a sua capacidade jurídica, seus escritos, sua vocação para as letras jurídicas e tal. Então, o Instituto ele tem um corpo de associados de primeiríssima grandeza. Isso é interessante. Quando eu presidi o Instituto de Advogados de São Paulo, foi de 85 a 86, eu é que redescobri a data de fundação. Diziam que era o Fabrício Vanpré, que tinha fundado em 16, mas fazendo toda a pesquisa, descobrimos que foi fundado em 1874, pelo Barão de Ramalho. Isso. E um dado, esse que você está abordando aí, que me parece relevante, na descoberta, houve em 1843 um movimento, como estava sendo fundado o Instituto do Rio de Janeiro, que tivéssemos também o Instituto em São Paulo, por causa da Faculdade de Direito. Era a capital do Império, e os professores da Faculdade de Direito foram contrários à fundação do Instituto de São Paulo, sob a alegação de que Rio não tinha uma faculdade e precisava de uma casa de juristas, que eram os professores, enquanto que São Paulo já tinha, que era a própria Faculdade de Direito. E isso atrasou até 1874, quando Barão de Ramalho disse, não, uma coisa é lecionar, outra coisa é ter uma casa de juristas. E isto eu sempre realcei no Instituto, quando eu presidia, embora também nós éramos institutos de advogados, Instituto da Ordem dos Advogados, que a Ordem dos Advogados é a casa do advogado, mas os institutos são a casa do jurista. Exatamente. Essa qualificação a que você faz menção, uma equipe altamente qualificada, em que é selecionado pelas obras publicadas, pela sua atuação profissional, faz com que seja a casa do jurista, do doutrinador, do pensador, do norteador do direito. Eu acho que essa sua definição é correta. É a casa do jurista. Tanto que tem um quadro de sócios honorários que não são advogados, que são juízes, ministro do Supremo, ministro do Superior Tribunal de Justiça, desembargadores, juízes de uma maneira geral, né? Membros do Ministério Público que hoje não podem mais advogar, que integram este quadro chamado especial de membros honorários. São sócios efetivos, mas são honorários. Porque isso dá também essa visão global. Essa globalização do conhecimento jurídico.